Olá você! Lembra da minha voz? Ela continua a mesma, mas essa não é a minha voz. Indaiatuba, aqui de volta com o nosso programa Papo Livre. Estou trazendo hoje esse cara que me dublou aí no começo. Você está acostumado a ouvir a voz dele, né? Mas não o conhece pessoalmente, ou pelo menos a imagem. Se não ligou o fato à pessoa, aqui comigo, Aguinaldo Oliveira. Aguinaldo, obrigado por estar aqui comigo. Ô, Jair, muito obrigado a vocês, toda a TV, por me convidar. É um prazer estar aqui. O Aguinaldo tem uma história muito interessante. Ele começou, como todo mundo que começou nessa área aqui, na Rádio Jornal, né? Perfeito. Como técnico, não foi? Foi, eu comecei lá em 89, 90, né? Eu estava lá ainda. Como parte de técnico de som, exatamente, do AM. Da AM. Isso, e fiquei até 2002 lá. E como é que você passou de um lado para o outro do vidro lá? Como é que começou isso? Pois é. Na verdade, uma pessoa que me deu muita oportunidade lá na Rádio Jornal foi o Sinhá, né? O Mário Sinhá. Portes de Almeida, é. Grande Sinhá. O Sinhá, exatamente. Saudoso Aliás, Sinhá. Fábio Batata, meu querido amigo Fábio Batata, o Fabinho Portes de Almeida, adoro ele, trabalhou com a gente um tempão na televisão, tá perdido pro mundo aí, vem aqui que eu preciso entrevistar você, gordo. Vem aqui. Tá intimado. Outro dia ele veio aqui e não quis entrar, fez bundão. Vem aqui, mas vamos lá. Então, pois é, o Mário Portes de Almeida, né, o Sinhá, me deu essa oportunidade e comecei a fazer técnica, às vezes fazer uma propaganda para ele ali de 30 segundos, aquela propaganda dela, né, que ele tinha todo modo caboclo de fazer a coisa, né. Também o Ademar Bright, também, foi um grande parceiro lá também que me deu oportunidade na área do esporte, de fazer alguma coisa, fiz plantão esportivo lá na Rádio Jornal. E o José Prado, que me abriu as portas. O Zé é um grande professor, eu digo que eu também comecei, aprendi muito com o Zé na época. Na época do press, nós não tínhamos essa facilidade de internet, fax, não existia nada disso. Então, nós tínhamos que fazer o jornal às 8 horas da manhã, entrava no ar, às 7 horas tinha que estar com o jornal na mão. Então, 6h30, 15 para 7, eu estava na banca do Jair, Isso mesmo, de motinho, esperando chegar a Folha de São Paulo e a Folha da Tarde, porque eu demorava para chegar. Aí, quando chegava o jornal para o Jair, eu pegava, subia correndo para a rádio, e a gente usava um expediente que era recortar as notícias. O famoso Gillette Press. No jargão jornalístico, conhecido como Gillette Press. Eu cortava as notícias, colocava, separava as que eu ia ler e ele ia ler. Então, e às vezes eu dava aquela engasgada na primeira fase, aí já ficava nervoso, não conseguia ler o resto, aí o Zé Prado ficava do meu lado fazendo assim, uma manivela para eu pegar. Então, no fundo, eu acabei tendo uma grande escola, eu acho que foi a mesma que você lá, com o Zé dando a maior força pra gente lá. O Zé abriu as portas ali na parte de profissional, né, de falar, de trabalhar na parte técnica e também de dirigir algumas coisas na parte artística também, que ele me dava essa liberdade também de trabalhar junto com ele ali. Ele foi um grande incentivador de todo mundo lá. E como é que você foi para a Rádio Dom Pedro? Porque ele também é o cara que acabou fundando, o Aguinaldo, fundou e hoje ele administra a Rádio Dom Pedro, que é uma rádio de rua, uma rádio de praça, como era feito nos anos 50, mais ou menos, por aí, né? Aliás, em Cardeal até hoje existe a Voz de Cardeal, né? Existe a Voz de Cardeal lá também. É uma rádio que funcionava na estação de trem lá. Como é que você teve essa ideia aí? Como é que você foi para lá? Tá, na verdade, claro, comecei na Rádio Jornal, né, fazendo meu trabalho desde os 16 anos. Da Rádio Jornal, houve uma conversa com o pessoal da Antena 1 de São Paulo. Certo. Né? Antena 1 de São Paulo, que estava abrindo aqui em Indaiatuba um canal, né? Uma negociação com a Rádio Jornal, que era a frequência. A 107.5. Exatamente. Então, eu acabei trabalhando nas duas ao mesmo tempo. Fazia Rádio Jornal e fazia Antena 1 também. Ia até Campinas todo dia, voltava, meio período aqui na Rádio Jornal. Houve aí um tempo que já estava meio corrido para mim, demais, essa correria toda. E pela Antena 1 eu conheci um sistema que funcionava o quê? Via satélite. Eles faziam uma rádio interna, uma rádio indoor, dentro de shoppings, né, grandes centros. Eu falei, por que não levar isso para praça pública, aberto para o público? E foi o que aconteceu. Entrei com um pedido na prefeitura, né, para poder abrir uma licitação, para a gente poder estar participando, e com esse projeto já em mãos, de interligar todas as praças da cidade, ou seja, as principais praças da cidade no centro, através de um único estúdio. E foi o que aconteceu. Aliás, eu quero até um dado importante para ser lembrado. Quem não sabe dessa história, a primeira rádio que surgiu em Indaiatuba, na verdade, quem fez foi na década de 80, foi o Renato Carramenha, Zé Manuel Carramenha. Ele e a esposa dele, eles eram da Rádio Jornal. Perfeito. E na época eles montaram na Praça do Cato e aqui na Praça da Matriz eles iam montar, chegou a funcionar um tempo, mas depois ele enveredou por outro ramo da comunicação, ele foi trabalhar com gráfica e acabou abandonando esse projeto.
Depois, no comecinho da década de 90, quem encampou isso foi o tio Felício. Tio Felício, lembra? exatamente. Saudoso tio Felício. Saudoso tio Felício, que acho que domingo teria completado 70 anos. Perfeito, perfeito. Domingo, não foi? Isso mesmo. Teria Perfeito. completado 70 anos se estivesse vivo. Então, o tio Felício e o Ricardinho tocaram a rádio lá em 92, eu me lembro disso. Perfeito. Somente na Prudente de Moraes. É, né? só na Prudente de Moraes eles tinham a rádio. E daí, depois, no final das contas, acabou não rolando mais. Eles trabalhavam embaixo do coreto ali. Isso, era um mini estúdio. Era um bico lá que eles trabalhavam ali. E aí você começou com a rádio Dom Pedro quando? Em 2004. 2004. Isso, implantamos o sistema em 2004, primeiramente só na Praça Dom Pedro, né, e na Prudente de Moraes, e hoje atendendo as 3, inclusive a Rui Barbosa. Inclusive a Rui Barbosa. Lá no Cato, não. Não, no Cato não. Só as do centro da cidade só ali. do centro, exato. E qual é a programação? Como é que você trabalha? De que horas a que horas? Como é que funciona lá? Tá, nós trabalhamos de segunda a sábado, das 8 às 10 da noite, né? Isso diariamente, tá, aí nesse período. Nós atendemos ali com informações à população, né? 15 em 15 minutos nós temos um bloco entre propagandas e informações à população, desde aposentados, informações pertinentes à prefeitura, o que está acontecendo na cidade, enfim. E na verdade você tem ali um público específico realmente, que nada é um shopping a céu aberto aquele centro ali. E a rotatividade, né, dos tem transeuntes que passam ali o tempo todo. Isso. Muito bacana. E como é que você virou locutor oficial? O Aguinaldo ele virou cerimonialista também, virou mestre de cerimônias e ele tem sido requisitado muito pela prefeitura, praticamente todos os eventos que ela faz, ele acaba sendo o locutor desses eventos. Como é que você enveredou para esse lado também? Pois é, Jair. Na verdade, isso está na família, viu? É. Meu pai, nos anos 60, trabalhou na Rádio ABC em Santo André, né? E muitas outras rádios também. Inclusive com o próprio Lombardi, ele trabalhou lá na época. Né? Tá. Então, a gente era pequeno, então, eu lembro que ele levava muito a gente para os estúdios, né? Ficava sentadinho ali aguardando do lado técnico, fazendo sonoplastia na Sonoplastia. época. Minhas filhas fizeram isso também quando eu era criança. Sonoplastia, e comecei a pegar gosto por aquilo, né? O modo de falar, o modo de mexer na mesa, mas a princípio seria só a parte técnica que eu gostava mesmo. A parte de locução aí calhou de acontecer e veio as oportunidades, né? Uhum. E eu acabei abraçando. E qual foi o seu primeiro trabalho como locutor? Você lembra? Olha, como locutor, na verdade acho que eu trabalhei na Radional, o Prado abriu um espaço, eu comecei fazendo um programa gravado, tinha um programa radionovela, tá. Eu adorava, principalmente músicas de novela, né? Sou muito saudosista com flashbacks, e acabei gravando ali meia horinha por dia e tal, no final de semana, meia hora pro final de semana. Pro final de semana. Então aconteceu, acho que assim, fui perdendo a vergonha de falar, né? Uhum. E foi acontecendo assim. Não, eu digo, qual foi a sua primeira experiência de apresentar um evento fora? Apresentar um evento. Um evento. Tá. Na verdade foram formaturas, né? Eu comecei com formaturas, legal. né? Fazendo formaturas aí para várias empresas. E como já tinha o trabalho na rádio, já falava alguma coisinha na rádio, né? Acabou. Vamos lá. Bom, Aí a primeira parte que eu pensava, bom, ninguém me conhece. Todo mundo está esperando alguma coisa de mim. Vamos tentar demonstrar alguma coisa. Bom, eu acho que a Rádio Jornal tem histórias fantásticas. Se a gente dá um livro para contar as proezas que tinha lá, né? E uma que eu vou lembrar sempre, que você estava comentando aqui, falando de apresentação e tal, eu lembro do Gerry. Lembra do Gerry? O Gerry. O Gerry era uma figuraça que um dia ele apresentava e ele tinha assim o prefixo dele era aquela música do Roberto Carlos, verde, amarelo, verde, amarelo. E sábado era uma zona, não tinha patrão e ficávamos lá, eu, Betone, às vezes Josomar, às vezes Adriano Pucinelli, Maurício Amar, né? E ficava aquele povo ali, né? Sem ter o que fazer, zoretando ali, e ele fazia o programa à tarde na AM. Aí um dia o Betone resolveu... O Zé Ulisses Betone, não sei se foi ele ou foi o Toniquinho, um dos dois sumiu com o disco do Verde e Amarelo. Rapaz, esse homem ficou desesperado que ele não podia entrar no ar sem o Verde e Amarelo. E a discoteca da rádio era gigante. Exato. Você imagina aqueles CDs, aqueles LPs gigantes, perdido. E ele revirou aquela discoteca de cima e embaixo e não achava o tar do Verde e Amarelo. Aí, numa outra situação... tem um sistema de eco, né? Que você abre o canal. O brilho, né? O famoso brilho, né? E ele dá um eco, né? E ele falava, oi, cheguei! O Toniquinho lá, gay, 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 gay. Nossa senhora, a casa caiu. Então tem N histórias que assim, a gente se diverte barbaramente de lembrar dos períodos de rádio jornal. É uma grande escola, mas também
uma grande empresa, uma coisa extremamente agradável, todo mundo que trabalhava lá e trabalhou por lá tem saudade desse tempo aí. São mais de 35 anos de história. São mais de 35 anos de história, né? Eu me lembro, a Edil, nossa, figuraça a Edil, quantas coisas a gente já não... A Edil, eu trabalhei com ela, também tive o prazer de trabalhar com ela. Inclusive, até aproveitando aí, falando um pouquinho da descontração lá dentro, eu fazia um personagem para ela lá, né? Ah, é? Fazia o tal do Melocotom para ela. Melocotom? Isso, atendia as crianças de quarta-feira, né? E atendia as crianças fazendo uma voz diferente, né? Como se fosse um personagem infantil. Por quê? Porque o rádio tem essa magia, né, Jair? De criar na cabeça das pessoas. Né? Eu sempre falei que o rádio é uma cachaça, é uma coisa que eu gosto muito também, é o rádio. Ele cria na cabeça das pessoas uma imagem, e não adianta. Você cria através do rádio e a pessoa se envolve naquilo. Então não havia muito contato com as crianças através do programa dela, muito gostoso. Era uma coisa muito legal, ela tinha cada tirada, eu acompanhei também bastante a Edil no trajeto dela, e teve um período que ela foi candidata a vice-prefeito, eu e o Cubinho Queiroz fizemos campanha para o candidato adversário, ela brigou, ela era extremamente passional, ela brigou comigo e com o Rubinho, Depois nós voltamos às boas, claro, passou aquela fase e tal, a gente se deu... E no dia que ela morreu, chegou o carro da funerária na Câmara Municipal, quem tá lá para pegar o caixão e levar para dentro? Eu e o Rubinho falou, Jair do céu, olha que coisa, olha quem tá levando. Eu falei, Rubinho, não tinha nem pensado nisso. Ele falou, olha que situação, rapaz, nós estamos levando nossa amiga agora para ser velada, né? Quer dizer, é uma coisa muito maluca. Tem umas passagens assim que a gente, enfim, é uma coisa muito interessante. A área da comunicação é encantadora. Eu vou fazer um intervalo. Eu volto daqui a pouco com o Aguinaldo aqui, para a gente contar um pouco de causos, que eu acho que é interessante e você vai gostar também. Não saia daí, Pela Peca, volto já já. De volta com o nosso Papo Livre de hoje, estou entrevistando o Aguinaldo Oliveira aqui, grande parceiro de rádio, e nós estamos relembrando aqui altas histórias, altos causos, né? Que envolveu a minha passagem, a dele, pela rádio. Como é que é essa história? Vamos contar esse caos que você começou contando aí do futebol. Olha essa aí, é fantástico, né? Vai lá. Pois é, rapaz. Nós acompanhávamos Tejusa com Crelix na época, né? Que acompanhava no futebol de salão. Inclusive foi uma referência aqui na nossa região, né? Pelo Campeonato Paulista. E nós fomos, então, Tejusa foi jogar contra, se não me engano, contra a Dracena. Uma coisa assim, um ginásio. E o pessoal de Dracena é um pessoal muito aficionado no futebol. Pessoal assim, por quê? Doente. Só tinha aquilo na cidade para poder curtir. Então o pessoal amava o time. Foi todo mundo para o ginásio naquela noite para acompanhar Tejusa e Dracena. E nós aqui no meio da transmissão, né, foi eu, Ademar Bright, e foi um repórter, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas muita gente já conhece. Não é daqui. Não, mas ele falava muito fino, esse repórter, né? Ele falava muito fino, tal. Enfim, começamos ali. No final, o Tejusa ganhou, né? E, inclusive, na época tinha o Ieso, né? Muita gente lembra do Ieso. O Ieso era um jogador excepcional do Tejusa, mas ele começou a fazer graça com o pessoal. E, claro, a torcida invadiu a quadra. Baixou o pau nele. Fechou o tempo ali com todo mundo, né? E o nosso repórter estava no meio, né? O nosso repórter era sapato que voava, tênis que ia para lá, tênis para cá, tal. E numa dessa jogaram uma sacolinha, né? E acertou exatamente o nosso repórter em quadra, né? Ele entrou no ar. Ele nem esperou a Ademar chamar ele. Aí ele entrou mais ou menos assim, né? Olha, Ademar Bright, nós viemos a uma distância dessa, cobrir um campeonato importante desse, para tomar cerveja quente nas costas? Mal ele sabia que alguém já tinha feito o serviço na sacolinha e jogado nele. Na verdade, a cerveja já tinha sido processada. Com certeza. O cara urinou num saquinho, pegou e mandou no infeliz lá embaixo, que acertou nele, né? Bom, no final, ele encerrou a transmissão com todo molhado. E como é que vocês voltaram depois? Com aquele cheiro agradável na perua, no carro? Pois é, antes nós andávamos com a baratinha, lembra da baratinha? Lembro. A amarelinha, quatro portas, uma Brasília, né? A famosa xereta. Xereta, exatamente. Então viemos lá, paramos no local para tomar um banho e tal, né? Porque a distância é significativa. Então viemos. Aliás, essa perua, a Volkswagen fez era para vender tudo para a África, aqueles carros a álcool. Não andava. É verdade. Não andava. Aquilo era um crime da mala, aquele carro. Pelo amor de Deus. E, aliás, um outro caso, vou contar um também que é mais ou menos parecido. Eu estava fazendo, em 87, 88, teve uma disputa de carnaval, e você sabe que carnaval aqui é um negócio, era
Era pegado. Pegada, era acirradíssimo o carnaval aqui. E tinha Sereno, Águias Negras e Unidos de Indaiá. E Imperador também. Pau... Né? Imperador de Santa Cruz também, ainda. mas é mais recente. É mais recente. Nessa época só tinha essas 3 escolas de samba. E aí, a Águias Negras recebeu como as 3 escolas receberam uma verba da prefeitura para investir no carnaval. E não sei o que aconteceu na gestão desse dinheiro, a Águias Negras apareceu com um carnaval pífio na avenida, ridículo, ridículo. Pelo dinheiro que foi dado para as escolas, inclusive para essa, era para ter aparecido muito mais coisas. Não sei como é que foi feita a gestão disso, eu sei que a Sereno e a Unidos bombaram e a Águias Negras, ridículo carnaval. A apuração do carnaval no ginásio de esportes, a torcida na arquibancada bombando, no meio os dirigentes e tal, né? Então tinha uma muvuca legal no centro. Se não me engano, o Nelson de Campos era o secretário e ele estava no centro levantando, como é que chama? Contando os votos. Apuração dos votos. Fazendo tal. Então lá na mesa tinha um microfone da Rádio Jornal e um microfone do ambiente. Deu pau no microfone do ambiente. Aí o sujeito que estava operando o ambiente falou, a rádio está no ar, não teve dúvida. Foi lá e grampeou o som ambiente na Rádio Jornal. E o som voltou para o coisa. Só que eu estava de fone de ouvido, eu não estava ouvindo isso. E tem uma caixinha de transmissão que a gente amarra na cintura para se pisarem no fio não desconectar a transmissão. E eu com a minha caixinha amarrada aqui, quando eu ouvi uma nota baixa da Serena, eu não tive dúvida. Sentei a pua, comentei isso mesmo. Não me lembro o comentário que eu fiz, mas foi um comentário batendo na Águias Negras. De repente, uma mulherada vem na minha direção assim, eu fui querer sair, eu percebi que fiquei preso. Olhei do lado assim, a mãe de um conhecido nosso pisou no fio e eu ouvi ela gritar, bate! Rapaz, eu tomei tanta peroba, mas plá, 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 aquela mulherada me cercou e me enchendo de porrada, eu não sabia. Só que, aí a hora que eu falei assim, tô sendo agredido, tô apanhando aqui! Fup! Todo mundo olhou pra mim, aí eu vi que o ginásio inteiro olhou pra mim e as mulheres saindo. Sabe, não ficou uma ao meu redor. Cara, esse cara é louco. Aí que eu puxei o fone pra fora, eu percebi que eu tava falando pra todo mundo. Olha, aquela história, é o poder da palavra. O poder da palavra. Diz, né? Mata a gente um negócio desse. Você acaba com a vida, derruba a gente. Mas você também gosta de andar de bicicleta? Como é que é isso? Pois é, rapaz, tem uma turminha boa aí que a gente faz uma pedalada, né? Pedalada bem light, bem natureba mesmo, coisa assim, pra curtir a natureza. Depois para pra tomar cerveja? Também, né? Tem essa turma também que acompanha Suco a de gente. cevada. Né? De vez em quando faz aí, eu também pego um torresminho em algum lugar. Né? Lá, tá vendo? Mas é muito legal, de domingo, né? Inclusive com a gente, vai crianças, mulheres pedalar às vezes com a gente, iniciantes, né? Porque a gente tem o prazer realmente de levar essas pessoas para começar a pedalar, começar a ter uma atividade. E a gente tem aqui na cidade o Pedal Aventura. Pedal Aventura Quantas pessoas fazem parte? Mais ou menos em torno de 60 pessoas. Nossa, é bastante. Eu achei que você ia falar uns 15, 20. Não, tem umas 60 pessoas mais ou menos que fazem parte do todo pedal. domingo? Como é que é? Todo domingo. Normalmente nós saímos de diferentes pontos da cidade. Nós temos aí pelo Face, né, um grupo fechado. Por quê? Para a gente não ficar passando rota para as pessoas, porque hoje realmente a segurança está complicada. Né? Então nós conversamos entre nós, acertamos um ponto em comum e partimos, né, para fazer uma rota. Entre 30 quilômetros até 60 quilômetros é a nossa média aí de final de semana. 30 quilômetros daqui em Itu. Normalmente nós vamos até o Limoeiro, Itu, e voltamos, Sim. que são 60 quilômetros, né, ida e volta. Nossa, né? Mas esse é o mais puxado, né? Mas temos aí alguma coisa até o Quilombo, a gente volta, Itupeva, mas tem lugares maravilhosos aí já em volta. E vocês, é uma pedalada só, vai, para? Não, sempre parando, pausando, né? Alimentação, principalmente, aí comer alguma coisinha e tomando água, tal, que é a hidratação, né? Isso é importante. Legal. E você gosta de peteca também, continua jogando peteca? Pois é, rapaz, faz mais de 20 anos, eu, junto com o José Prado, aprendi com o José Prado, né? O Zé foi campeão de peteca. É verdade. Se eu não me engano, paulista, foi campeão paulista. Então, nós pegamos gosto, né, e, inclusive é uma prática de esporte muito valorizada, porque você trabalha braço e perna ao mesmo tempo. E o fôlego, né? Exatamente. O aeróbico é essencial, senão você não aguenta. Então, como eu já passei dos 40, aliás, estou chegando nos 40 agora, né, nesse ano, então eu preciso estar me movimentando em alguma coisa. E o esporte, eu achei a peteca como um ponto que me ajuda muito. E deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Você já apresentou comício também, não apresentou?
Fiz de tudo um pouco na parte de locução aí, viu? Tem algum caso de comício? Comício é o que mais tem de... Sempre tem aquele caso, né? Que o pessoal vai lá e prepara aquele palanquinho bem pífio. Básico, pífio, aquela coisinha bem simples. E, claro, sempre tem muito mais gente querendo subir no palanque para falar, né? Ou para aparecer. E aquele palanque dá uma falseada aqui, a negada já pula naquele negócio. Sempre teve. Sempre tem. Eu tenho uma outra. 2 ou 3 aí. Eu teve uma boa do... O maior problema, acho que quem faz locução em comício é administrar os candidatos a vereador que queriam falar. Exato. E todo mundo acha que sabe falar e que tem que falar, e todo mundo tem o dom da palavra. E é horrível, é um ou outro que consegue administrar o microfone, o resto só fala borracha, quando fala, né? Mas você tem que administrar. E eu me lembro que uma vez num comício, estava lá, de novo, eu e o Rubinho Queiroz, o Rubinho... Parceiraço, hein? Parceiraço. Nossa, eu e o Rubinho já fizemos 1001, né? Aí o Rubinho chegou... e o Luizão fazia o som. Eu sei que depois que acabou, desceu todo mundo e tal, desceu a primeira leva de apresentação, né? O Rubinho pegou o microfone, fez uma graça com o pessoal lá, e ele queria chamar o Luizão para o Luizão fazer a interatividade com o pessoal, brincar e tal. E agora eu vou chamar com vocês meu amigo Zé! Ninguém subia. Então, aí de novo, agora com vocês meu amigo Zé! Ninguém, todo mundo, cadê o Zé? Cadê o Zé? E agora com vocês, meu amigo Zé? Pô, Zé, você não vem? Ele falou, eu sou o Luizão. Entendeu? Dá os brancos assim, né? Então, outra pior de todas foi nessa campanha da como é que ela chama? Da Idil. Nós estávamos fazendo um comício no Morado do Sol, uma amiga minha, não vou dizer o nome dela, mas se ela estiver assistindo, ela vai me apurrinhar depois. Ela estava atrás no palanque assim, e apareceu um cara meio baludinho lá, corneta pra chuchu, né? Aí ele estava dando azia, eu falei assim, ó, daí ele chegou para mim e falou assim, não, porque eu voto na Dona Idil. Eu falei, então você vota nela. Mostrei a mulher que estava ali do lado. Tanto que é o período dela, a partir de então passou a ser cover. Mostrei, eu olhei para ela, né? Não vou resistir, Cidália, eu vou falar que era você. A Cidália Bernardinetti. Aí ela mostrei e falei assim, então você vota nela. E ela incorporou a brincadeira e foi dando corda. O cara saiu dali falando para todo mundo que a Idil estava no comício do aniversário. Gente, foi um forrobodó. Então, essas coisas o que acontecem nos bastidores, falam, mas de onde surgiu? Cadê? Onde está? Até o próprio candidato chegou para mim e falou, a Idil tá aí? Onde? Eu falei, olha como é rápido, né, o negócio. Eu falei, gente, vocês não sabem da missa o terço, né? Muito legal. Nossa, lembrando dessas coisas, a gente perde até o rumo de casa. Bom, Aguinaldo, e agora vocês também têm um trabalho de rádio indoor, né? Você e o Toniquinho fazem um trabalho de rádio indoor também. Bom, o Tonico é parceiro velho de rádio também, né? Já começou também na Rádio Jornal lá com a gente. Foi um dos meus primeiros entrevistados aqui no programa. Passou pela Rádio Vale do Tietê e tal, tudo mais. Pois é, nós estamos aí fazendo um trabalho de rádio indoor, né? Junto com o comércio. Nós temos aí vários comércios que nós atendemos. É totalmente à distância. Implantamos um sistema, uma rádio interna do cliente no ambiente dele. Fala dele o tempo todo. Exatamente. É uma rádio exclusiva dele. Né? E administramos tudo à distância. Né? Gravamos no estúdio que nós temos aqui no centro. Aqui vocês têm como cliente quem? A Sapataria São Vicente? Aqui é Vicente Calçados, todas as lojas. Né? A Vicente Calçados. O Ruinzinho, Pezão, Clube 9 de Julho. O que mais nós temos? Todas as lojas da Opção Móveis nós atendemos. São... Mesmo fora daqui, né? Mesmo fora. Nós temos clientes no Mato Grosso. Legal. Nós atendemos aí à distância. Vocês fazem a rádio do Mato Grosso aqui? Do Mato Grosso aqui, exatamente. Que legal. Toda parte nós produzimos aqui e enviamos para lá via... A internet hoje é uma ferramenta maravilhosa. Não tem mais barreira, né? Não tem. Se alguém tiver interessado, qual o telefone que pode ligar para vocês? Pode ligar lá, aqui é 19, né? O DDD, 3801. 3801? 6008. 6008. Está aparecendo aí na sua telinha aí. Dá uma ligadinha, consulta aqui o Aguinaldo, o Toniquinho, que eu acho que é uma pedida bem legal para o estabelecimento. Dá uma... com certeza, dá uma vida no ambiente. Uma vida no ambiente. E não é caro, né? Não, precinho. Campeão. Precinho de brilho. Aguinaldo, obrigado pela participação no programa. Volte sempre, que é sempre bom relembrar os bons tempos. Jair, maravilha. Eu agradeço aí a você, toda a sua equipe. Tenho o maior prazer de ter trabalhado com você na Rádio Jornal também na época aí. Com certeza foi uma escola para a gente também, com certeza. Tá? Muito obrigado. Um abração a todos os seus telespectadores. Valeu, obrigado. E obrigado você de casa. Nunca me esqueço de agradecer e não me canso, aliás, de agradecer o carinho da audiência.
Não esqueça de curtir a gente na internet, Facebook, YouTube. Você esqueceu de assistir, perdeu o programa, quer ver de novo? Vai lá no YouTube, estamos lá, TV Indaiá, bota lá Papo Livre e nós aparecemos ali com tudo. Tem mais programas da TV Indaiá na sua telinha, não saia daí, a gente volta no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz!